Olá a todos, me chamo Andrea Trajano Ploteghe e ingressei no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano no final do ano de 2020 e vou apresentar aqui neste vídeo um resumo da pesquisa realizada no doutorado, intitulada Formação Inicial em Educação Física e a Construção dos Saberes e Conhecimentos Profissionais Docentes, a formação para o sujeito e o sujeito da informação. A pesquisa foi orientada pelo professor doutor Elisandro Schutz Witzorek, do qual fez parte dessa pesquisa, acompanhando todo o processo de orientação e realização dessa pesquisa. A pesquisa tinha como principal questão orientadora a seguinte questão: como os discentes mobilizam e constroem saberes e conhecimentos profissionais docentes através dos processos de formação frente à reforma curricular do curso de licenciatura em Educação Física da ESEFI de URGS. Como objetivo geral, temos o seguinte objetivo: compreender como os discentes, por meio de dispositivos biográficos, mobilizam e constroem saberes e conhecimentos profissionais docentes através dos processos de formação frente à reforma curricular do curso de licenciatura da ESEFI de URGS. Para se ter um panorama dessa pesquisa, apresento essa estrutura de modo a fazer uma explicação mais breve sobre todo o processo da pesquisa. Então, essa pesquisa está relacionada aos interesses sobre a formação de professores, por isso o foco no curso de licenciatura, com um olhar mais específico para a construção dos saberes e conhecimentos docentes. Lembrando que a partir desse contexto, temos então a publicação de uma resolução 06 de 2018, do qual influenciou todo o processo de construção do projeto pedagógico do curso de licenciatura em Educação Física da ESEFI de URGS. A pesquisa trata-se de um caráter qualitativo, sendo utilizado de modo mais específico as abordagens sobre pesquisa narrativa, além da observação participante e também da análise de documentos e uma revisão de escopo. Então, esse é o quadro metodológico. Estive em campo para realizar toda a construção dos dados desde no período entre junho de 2022, sendo finalizada em janeiro de 2025. Nesse processo, acompanhei o currículo do curso de licenciatura, sendo as disciplinas ginástica básica, conhecimento, ensino e aprendizagem, campos profissionais, educação física, corpo e diversidade, handball e de modo com mais participação e mais tempo de campo no estágio de docência em educação física no ensino fundamental. Nesse estágio, destaco a parceria da universidade com a escola IP Amarelo, aonde durante todo esse período mencionado foram construídos enquanto informações a partir de alguns instrumentos de pesquisa, os diários de campo, os diários biográficos, os memoriais de formação dos estudantes estagiários que são os participantes, os colaboradores dessa pesquisa. Entre eles, cito a Amanda, Gabriela, Lauro, Joaquim, Alain, Amélie, Nina, Pepe, Sereia, que foram os estudantes que participaram desta pesquisa. A figura a seguir demonstra o modo como essa pesquisa está organizada. Tá? Só para situar, ela está organizada em diferentes capítulos, sendo 2 capítulos introdutórios e alguns capítulos no formato de artigo pelo modelo escandinavo. Então, em destaque aqui, aonde está as fontes mais introdutórias, estão falando sobre a formação do sujeito. E a outra parte, que de forma muito complementar, está relacionado o sujeito da formação, ou o sujeito da informação.
No capítulo 1, trago então, intitulado Narrativa sobre Vidas, Docências e Pesquisa, situando o problema de pesquisa. Destaco então os meus percursos formativos, pessoais, acadêmicos, que contribuíram para a reflexão, construção e elaboração do problema de pesquisa. Já o capítulo 2, destaco então, a partir do título, o curso de licenciatura em Educação Física da ESEFI de URGS, os sujeitos e os seus memoriais de formação. Contextualizo então onde foi realizada a pesquisa e aspectos históricos sobre os 80 anos de existência desse curso, que passou por diversas reformulações curriculares que, de algum modo, atenderam às legislações, como também às demandas da própria comunidade interna. O capítulo 3, intitulado Formação Inicial de Professores em Educação Física, os saberes e os conhecimentos profissionais docentes, destaco aí a diversidade de teorizações acerca do principal tema desta pesquisa, que são os saberes e os conhecimentos docentes. Destaco, então, a presença, ao longo dessa trajetória, desse campo, diferentes enfoques teóricos, conceituais e metodológicos. Entre eles, podemos citar a teoria de base do conhecimentos da docência, com o principal autor Schumann, a epistemologia da prática reflexiva, com Donald Schoen, saberes docente, com Maurice Tardif, conhecimento prático pessoal e também os saberes necessários para a prática educativa, do Paulo Freire. Nos últimos anos, vários estudos sobre formação de professores em educação física têm destacado diferentes pontos críticos aí relacionados à formação de professores em relação à prática docente. É devido a esses pontos críticos que essa pesquisa se sustenta para melhor investigar as repercussões das diretrizes nos percursos formativos dos estudantes do curso de licenciatura. O capítulo 4 e o capítulo 5 estão bem articulados, já que o capítulo 4, intitulado As Diretrizes Curriculares Nacionais e as Repercussões da Resolução 06 de 2018 sobre a formação inicial em educação física, destaca aí um protocolo de revisão de escopo, e o capítulo 5 é a realização desse protocolo. Tá? O capítulo 5, intitulado Essa, Aquela, Qual Formação em Educação Física? Uma revisão de escopo sobre as diretrizes curriculares e as repercussões na formação inicial de professores. A partir dessa revisão, desencadeou 4 eixos de análise, entre eles o processo de reelaboração das DCNs de 2018, destacando o contexto político e socioeconômico, a licenciatura e o bacharelado, a fragmentação como um problema histórico, formação docente, concepções de currículo, conhecimento e estágios supervisionados, licenciatura ampliada em educação física, proposições e resistências. Já o capítulo 6 é um olhar para o projeto pedagógico do curso, e aí intitulado O que deseja um processo de formação inicial em educação física? O projeto pedagógico do curso de licenciatura e as repercussões nos percursos formativos. Sobre esse capítulo, podemos entender que o curso de educação física atendeu às novas exigências da DCN de 2018 e passou a ofertar cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, com um ingresso único e a escolha por parte dos estudantes no transcorrer do curso, a partir da etapa de formação específica, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. Nesse sentido, podemos entender que esse projeto político, a partir também dos diários de campo, nas disciplinas que já foram citadas anteriormente, foram possíveis identificar alguns desafios nesse processo de formação, entre eles as articulações dos saberes e conhecimento com os diferentes campos de atuação da educação física, e aqui foram frequentemente mencionados os campos da saúde, do esporte, do lazer e o campo escolar. Também foi possível identificar um desinteresse pelo curso de licenciatura, como também uma visão reducionista da profissão docente. O capítulo 7
vai trazer, a partir do seu título, o ateliê biográfico de projeto, a investigação, formação no curso de licenciatura em Educação Física da ESEFID URGS. Aqui o capítulo 7 vai detalhar, vai discutir, vai fazer uma problematização sobre um dos momentos da pesquisa, que vai ter como foco principal aí a abordagem biográfica a partir das histórias de vida dos participantes. Para isso, foi utilizado como um instrumento de pesquisa e elaboração o ateliê biográfico de projeto, que consiste aí na construção dessa narrativa de si, sendo o principal instrumento de produção de informações. Como resultado desse processo, foram construídos pelos estudantes estagiários memoriais de formação ao longo do estágio de docência, ou seja, um olhar para a sua própria história de vida em articulação com a análise e reflexão dos próprios estudantes na construção da sua docência a partir da sua prática pedagógica na escola. Reforço, então, o contexto na ESEFID URGS, em parceria com uma escola estadual, na qual a pesquisa aqui ficou chamado de IP Amarelo, na disciplina de estágio de docência. Foram feitos encontros coletivos, e aqui eu destaco os 6 encontros planejados e em colaboração com os estudantes, além dos papéis desempenhados por todos os participantes dessa pesquisa. O capítulo 8 e o capítulo 9 representam aí a análise desses memoriais, sendo que no capítulo 8, intitulado A Aula de Educação Física como Organismo Vivo, Construção dos Saberes e Conhecimentos Docentes a partir das práticas educativas na relação com a escola e a comunidade escolar. Aqui, a análise ficou pautada principalmente pelos diários biográficos dos estudantes, onde foram identificando olhares tanto para a escola, quanto para si mesmo e para a prática pedagógica e também para os alunos. Todos esses elementos que influenciaram e tiveram repercussões nessa construção desses saberes e conhecimentos profissionais docentes. O capítulo 9, intitulado As Experiências Vividas, Contadas, Recontadas na Formação Inicial em Educação Física, o sujeito da informação e os seus saberes e conhecimentos docentes. Aqui o capítulo 9 vai olhar especificamente para a construção dos memoriais de formação e as tensões que foram encontradas nesse processo formativo. Entre eles, destaco a escolha do curso de Educação Física como um ponto importante nessa construção, a desvalorização da profissão docente e também a escolha do curso de educação física e a construção da docência em educação física para atuação na educação básica como processos que acontecem em tempos distintos, como também mudanças das perspectivas da função do professor e das concepções de educação física na escola. Outros pontos também de análise destacam esses deslocamentos entre a posição de estudantes estagiários e de futuros professores. E aí, então, foram identificados os desafios, dilemas, as dificuldades, as demandas, os estranhamentos, preocupações, receios, angústias que o contato com a escola e com a prática pedagógica gerou nesse processo de construção da docência. Então, de um modo resumido, destaco aqui que os memoriais destacaram, nesta pesquisa, as tensões que envolvem tanto os saberes pedagógicos, quanto também revelou um mal-estar docente, com uma sensação de fracasso pelos estudantes estagiários ao longo desse contato mais próximo com a escola, em relação a essa construção desse conhecimento, desse saber docente. As considerações finais desta pesquisa revelam que a discussão sobre a formação, sobre a fragmentação, entre licenciatura e bacharelado, acompanha aí a trajetória da constituição da área, e que com a nova diretriz isso foi repaginado. O curso de licenciatura da ESEFID, a partir dessa DCN, introduziu
mudanças que foram substanciais aí na formação de professores, além de ter sido identificado algumas descontinuidades na formação devido a essa estrutura curricular do curso, onde apresentou algumas lacunas entre o que poderia e deveria ser ensinado nos processos de formação e aquilo que de fato aconteceu. O processo de construção dos conhecimentos pedagógicos perpassam desde a escolha das questões didáticas até a realização das práticas pedagógicas e apresentou também como um desafio para os estudantes diante das respostas, aceitações, resistências por parte dos alunos da escola. Encerro aqui então a minha fala, agradecendo a escuta de todos, meu muito obrigado e deixo aqui esse resumo dessa pesquisa.